imagem da igreja, porque existem essas pessoas que crescem na internet e deturba a igreja, né? Desvincula o congregar, desvincula o pastoreio, desvincula o templo, né? E ele não, ele prega tudo que prega, com baita verdade e conhecimento, e ainda não deixa de congregar como é costume de alguns. Seja bem-vindo, pastor, Deus abençoe, fica à vontade. Pastor Rafael vai até a meia-noite. Ei, maravilha. Muito boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou muito honrado de estar aqui com vocês, viu? Pastor Alexandre, pastora Bárbara, são pessoas muito especiais no reino. E o pastor Alexandre estava falando que eu estou abrilhantando essa festa. Pelo contrário, quando tem um aniversário, a gente só convida pessoas que têm muito significado, muita relevância para a gente, né? Então, se eu estou aqui, é porque significa que eu estou contribuindo de alguma forma para a caminhada de vocês, eu que fico muito honrado com isso, viu? Eu falei para o pastor Alexandre que a atmosfera dessa igreja me impressiona todas as vezes que eu venho aqui. Eu lembrei, quando eu sentei ali, vim lá do gabinete com o pastor Alexandre, eu sentei ali, eu lembrei o que foi que eu disse daquela vez que eu estive aqui, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, né? Quando eu sentei ali, eu estava com o Rodrigo, com o pessoal, não sei se o Rodrigo está por aí, que era meu produtor na época, e eu falei para ele, cara, eu quero gravar um CD aqui. Aí eu sentei ali, eu lembrei dessa frase, porque a atmosfera que vocês criam nesse lugar de adoração e de entrega... E assim, irmãos, para adorar a Deus, se não for para se entregar 100%, nem me chama. Nem me marca no @, porque eu não vou. Para servir a Deus, adorar a Deus, tem que ser 100%. Sempre quando eu rodava aí, fiquei 15 anos rodando o Brasil, mais de 10 países, eu falava para os músicos que estavam comigo, se eu não ver você com a camisa banhada de suor, não volta na outra agenda, não. Não volta não, irmão. Sabe por quê? No dia 21 de fevereiro eu estava morto numa UTI, os médicos chamaram os meus pais e falaram, vamos desligar os aparelhos, o Rafael está morto. Alguns minutos depois eu estava levantando a minha mão e glorificando a Cristo. Então, eu sei o que é querer falar e não poder. Eu sei. Deixa eu te dizer uma coisa, não era nem para tu estar aqui mais, viu? Mas ele teve misericórdia e te deu uma segunda chance. Então o mínimo que você pode fazer é 100%, se entrega a 100%. Seja o melhor louvando, o melhor adorando, o melhor na tua escola, o melhor no teu trabalho, o melhor com a tua esposa, o melhor com o teu marido. Entrega 100% a Ele. Sabe por que a gente não entrega 100%? Porque a gente acha que algumas coisas ainda podem compor a nossa vida e Deus se torna só um paliativo. Tem uma frase antiga que fala assim, ó, Deus será tudo para você, quando tudo que te restar for Deus. Vou falar isso para vocês já na mensagem. Mas eu te desafio, te convido a continuar gerando essa atmosfera de entrega, 100%. 100%. Chegou aqui quebrado? Que bom, só assim ele pode te refazer. Então deixa ele continuar quebrando. Chegou quebrado? Deixa ele continuar assim, ou então quebra de uma vez. Eu quero ser refeito hoje. Chega de remendar. Eu não quero mais remendo. Não quero mais não. Me remenda mais não. Pode quebrar mesmo. Quebra. Quebra hoje, chega de fugir. Tem uma hora que a gente tem que olhar no espelho e falar assim, ó, vou parar de mentir para mim mesmo. Deus tem que me quebrar hoje, eu estou resistindo. Só assim Ele refaz a gente, né? Só assim Ele refaz. Falar em quebrar, essa canção que eu vou cantar com vocês agora, eu fiz essa música, escrevi essa música no momento que eu estava quebrado. Eu estava quebrado e queria me remendar, sabe? Queria me remendar. E a gente não pode deixar de ser sincero com Deus. Sincero vem de sincera, de terceira. É porque antigamente o vaso, quando ele estava rachado, o oleiro, ele não queria refazer o vaso. Então ele colocava uma cera, dava um brilho e vendia. Mas alguém estava comprando um vaso rachado. Então perguntava, com cera ou sem cera? Diante de Deus, não tem como você tapar o vaso com alguma cera. Tem que ser sincero.
E quando eu fiz essa música, eu fui sincero para Deus. Eu falei para Ele, eu não quero mais mentir para o Senhor. Eu não aguento mais essa guerra, eu vou desistir hoje. Eu falei para Deus isso. Eu vou desistir hoje, eu não vou cantar nunca mais, eu desisto de cantar. Posso ser qualquer coisa na tua obra, no teu reino, mas cantar eu não canto nunca mais. Alguns minutos depois, eu peguei um papel e uma caneta e Deus me deu algumas palavras que seriam essa canção. Eu quero te ajudar agora, você que hoje precisa levantar a sua mão e falar algumas palavras para o céu te ouvir. Eu vim aqui para te ajudar nessa noite, para você falar com teu Pai Celestial. Será que você pode levantar a sua mão aí por um minuto, glorificar aquele que te ama e está cuidando de você agora? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Só quem sabe que não está sozinho. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim. Diz aí, vai! O Deus impossível, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, Deus impossível. Solta a sua voz, vai! Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, chama aquele, vem, vai! Venha em meu e cumpra em mim, Senhor. Diz aí! O Deus impossível, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, sua destra me sustenta. Mais uma mão, levanta as suas, mais uma vez, levanta as suas mãos aí, vai! Diga! O Deus impossível não desistiu de mim. Prevalecer. O Deus impossível, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, não há outro igual. Deus impossível, oh, o Deus impossível, o Deus impossível. Deixa eu ouvir a igreja, vai. O Deus impossível não desistiu de mim.
O Deus impossível. O Deus impossível, o Deus impossível, Deus impossível, Deus impossível. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal e a Ele ministramos coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Diga! Nos rendemos aos Teus. Consagramos. Declara aí, coroamos. Solta a voz, vai! Coroamos a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso. Oh, Deus, de poder e glória. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome. Eu quero te convidar a você levantar as suas mãos e falar com Ele um minuto com as suas palavras. Adorar a Ele com a poesia agora espontânea que vier aos teus lábios. Dizer para Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para você. Não só com a letra de uma música decorada, mas agora com a sua canção espontânea para Ele. Vai aí com as suas palavras, eu sei que você consegue. Glória a Deus e aleluia, é muito bonito, mas isso é comum na sua boca. Dê a Ele o incomum agora, dê a Ele o que você não deu no decorrer do dia. Vai lá, um minuto.
Rei do céu, estou aqui, prostrado. Rei do céu, estou aqui, prostrado, de joelhos aos pés da cruz. Posso ir além. O melhor lugar para se estar é aos seus pés, de joelhos posso ir além. O melhor lugar é aos seus pés. Grite comigo, igreja do Senhor, de joelhos aos pés da cruz. Posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos seus pés. Diga mais uma vez, vai! De joelhos eu posso ir além. Esse é o melhor lugar, diz aí. O melhor é aos seus pés. Só quem já teve experiência com Ele, diga comigo. Já vi o seu amor fazer milagres. Você até aqui nunca desistiu e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou. Nunca desistiu e me envolve. Oh, oh. Yeah. Teu amor é forte, teu amor é forte. Yeah. Já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu e me envolve. Já vi o seu amor. Você me sustentou. Nunca desistiu e me Yeshua, yeah.
Yeshua, grite mais alto, vai, Yeshua, Yeshua, meu amado é. E milhares, meu. Mais uma vez, vai, solte a voz aí. O meu amado é. Meu amado é. Se você puder, enquanto você dá um brado de glória a Deus, dê um aplauso a Ele. Oh, ei. O mundo vai cantar teu nome, Yeshua. O mundo vai cantar teu nome. O mundo vai cantar teu nome. Israel vai cantar teu nome. O Brasil vai cantar teu nome. Yeshua, 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 Yeshua. O mundo te viu como servo sofredor, levando as nossas dores naquela cruz. O mundo te viu levando a nossa dor como servo sofredor naquela cruz. Mas está chegando o dia do rugido do leão. 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 Poderosos cairão, poderosos cairão, os reis da terra se prostrarão no dia da vingança do nosso Deus. Não esperem mais
um servo sofredor. Espere agora o rei, com seu exército, na sua coxa está a marca da promessa do Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Grite lá em Sião, grite lá em Sião, nos céus tem um rei, e na terra agora já está vindo o rei. A terra vai ouvir o rugido do leão. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh. Meu irmão, se assente aí dando um glória a Deus, um aleluia. Jesus, eu te amo. Fique à vontade, vai. Oh. Obrigado, pessoal. Preciso me segurar, senão eu não paro de cantar aqui com vocês. Por favor, abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus, por Mateus, capítulo 26. Mateus 26. É o primeiro livro do Novo Testamento. Você que está chegando agora não está muito habituado com as Escrituras. É o primeiro livro do Novo Testamento. Folhei até o final, vai até o 26. Eu queria que você lesse comigo o versículo 36 em diante. É uma passagem muito conhecida, muito especial. Mateus 26, versículo 36, por favor. Leia comigo os versículos que vão se seguir. Vamos lá. Eu vou aproveitar e vou ler ali na tela, porque inclusive eu já me adapto à versão de vocês aqui, tá? Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Pode voltar o versículo. Cada nível, cada ambiente tem um tipo de postura e um tipo de decisão. Nível diferente, época diferente, postura diferente, decisão diferente, ambiente diferente. O crente, ele é o único na terra que tem a capacidade de discernir os tempos e as épocas. Dentre as tribos de Israel, havia uma muito pequenininha e até de certo modo insignificante, que era a tribo de Issacar. Na distribuição das terras, eles ficaram com uma porção muito pequena. Mas uma característica da tribo de Issacar me salta aos olhos, que é a seguinte: a tribo de Issacar conhecia os tempos, as épocas e as estações. A riqueza, então, estava com a tribo de Issacar. Porque você ter a habilidade de discernir os tempos, as épocas e as estações, se alguém quiser ir, pergunta para quem? Para quem conhece o tempo, as épocas e as estações. O mundo está perdido, a igreja está olhando para Cristo e está celebrando porque sabe que está chegando a hora. Jesus sabia que estava chegando a hora mais importante da sua jornada. A hora mais importante era a cruz do Calvário. Então,
você leu comigo ali, em seguida, depois de acontecer muita coisa, depois de rolar a ceia, depois de indicar o traidor, depois de Jesus aconselhar os seus discípulos em um trabalho de mestre e discípulo, dando para eles o norte para que eles não fiquem perdidos, porque se ferir o pastor, as ovelhas se dispersam. Se você tocar o líder, logo os liderados tendem a ficar dispersos. Mas Jesus, passando uma cadeia de comando muito perfeita, ele se reúne com eles intensamente nos últimos dias, como um grande estrategista, como uma mente extraordinária, brilhante. Ele treina os seus discípulos e prepara eles para o dia mais difícil, que é o momento que Jesus estaria ausente por algum período, e no momento que, inclusive, ele seria traído, e ele avisou sobre isso. E aí Jesus decide, então, mostrar para eles. Volta aí, volta o versículo. Volta o versículo, Marão. Volta o versículo lá no 36, por favor. Lá no 36, vai lá, passa para o 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus tinha a capacidade de discernir que a batalha que ele iria travar, os discípulos não estavam no mesmo nível dela. Então ele precisava se separar para aquele momento, e Jesus era especialista nisso. Se vocês olharem no original grego, vocês vão ver, Jesus foi orar a uma distância de um tiro de pedra. É o original, diz, e Jesus, tendo deixado os discípulos, disse: vou ali orar. E o original diz: e tendo se afastado a um tiro de pedra. Quem é que venceu o gigante com um tiro de pedra? Davi. Jesus sabia que tinha que derrubar um gigante, não era o diabo. Era a própria carne, era a natureza humana. Ele não conheceu o pecado, portanto, Jesus era puro, mas ele sabia que o pecado de toda a humanidade viria sobre ele. Então aquele gigante ele tinha que derrubar. E se derruba como? Na oração, se separando, entrando em outro nível. Então Jesus vai orar a uma distância de um tiro de pedra. Aprenda a discernir os gigantes que se levantam diante de você. Ache a distância certa. Rafael, como eu acho a distância certa para acertar na testa do gigante? É isso aqui, ó. E nisso aqui significa é só você e o Pai. Não leva mais ninguém contigo. É só você e o Pai. Aí Jesus sabia discernir o nível. Esse nível aqui, eles não podem ir comigo. Jesus fez isso o tempo todo. Lembra lá quando ele foi ressuscitar a menina? Ele falou: ó, pode sair aí, pode sair. Pode sair o pai, sai a mãe, sai todo mundo aí. Sai, porque vocês vão atrapalhar. Vocês não estão entendendo o nível. A principal habilidade que você precisa ter é a capacidade de discernir níveis, ambientes, pessoas. Não leva todo mundo para essa guerra não, viu? Porque essa guerra tu tem que estar na distância certa para acertar na cabeça do gigante. Aí vamos seguir. Vá para o 37, por favor. Levou consigo, aí ó, olha aqui. Os 2 filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João. E começou a ficar triste e angustiado. Olha agora o 38. Aspas, palavra de Jesus. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Outras versões, vocês vão ver assim, aspas, a minha alma está entristecida ou amargurada até a morte. Jesus está dando características de uma pessoa que está sob um estresse muito grande. E ele está confessando isso para os seus discípulos. Dificilmente vocês vão ver isso aqui em outro momento dos evangelhos. Jesus falando que está angustiado até a morte. Vocês não vão ver isso. Quando ele mandou os discípulos atravessar para o outro lado, depois dele multiplicar os pães e os peixes, vocês estão comigo? Estão comigo? Depois de Jesus multiplicar os pães e os peixes, alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, a multidão fica tão empolgada que queria consagrar Jesus a rei ali. Eles esperavam um rei, um Mashiach, um ungido, que fosse rei, que pegasse na espada e lutasse contra Roma, que era o império daquela época, que dominava toda aquela região da Judéia, como era chamada, dividida em 3 mesorregiões, mas era a região da Judéia. Galileia, Samaria e Idumeia, da Judéia, dominada pelo Império Romano, foi um dos maiores impérios da época. E quando os judeus veem Jesus multiplicando os pães, vê Jesus multiplicando os peixes, fala assim, é ele, vamos ungí-lo a rei.
Jesus tinha a capacidade de discernir os ambientes. E ele fala para os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. É um sentido de urgência. Fujam. Por quê? Essa bênção não é agora. Se eu tomar posse antecipada, vira maldição. Eu quebro o plano do Pai. O plano do Pai não é agora. Eu venho como Yeshua ben Yosef. Eu venho como Jesus, filho de José. Eu vou ser servo sofredor. Isso foi profetizado. Inclusive o Pai disse lá no Jardim do Éden, falando para a serpente: escute uma coisa, virá um nascido de mulher, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Então, não é agora, não são os homens que vão me ungir a rei. Jesus sabia disso. Então ele fala para os discípulos: saiam daqui agora. Os discípulos não entendem nada, entram no barco e vão para o outro lado. É o que acontece, vem uma tempestade. Quando vem a tempestade, os discípulos que não estão habituados a lidar com coisas sobrenaturais, ficam desesperados. O que Jesus está fazendo nesse momento no barco? O que Jesus está fazendo? Da primeira vez que ele foi pregar lá na sua cidade, imagine, pastor Alexandre, né? Não sei de qual cidade o senhor nasceu, sou aqui do Rio, é daqui do Rio mesmo. Agora imagine, eu sou lá de Belfor Roxo. Aí imagina, eu estou lá em Nova York, abre uma igreja lá e a coisa bombou, explodiu. Aí eu decido voltar lá para Belfor Roxo. Quando eu chego em Belfor Roxo, o pessoal quer me bater, quer me matar, porque não recebeu muito bem a minha mensagem. É uma comparação, assim, no nível, assim, muito lá embaixo. Mas só para dizer para você o seguinte: Jesus, o ministério dele estava começando a acontecer. E ele foi lá na terra dele pregar, lá na sinagoga pregar. Quando ele abriu o livro de Isaías, ele leu aquele trecho: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu. Aí os caras ficaram pirados. Quiseram jogar ele, matar ele. A Bíblia diz que Jesus passou no meio deles e eles não perceberam. Mas Jesus não ficou angustiado. Aqui não. Aqui não. Aqui ele está dando sinais de que está debaixo de um estresse muito grande. Beleza, vamos continuar lá. 39. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Olha o padrão aqui, ó. Em todo o evangelho, vocês vão ver Jesus chamando Deus de Pai. Em todo o evangelho. Jesus, o tempo todo. Eu não conheço todas as orações de Jesus, eu queria conhecer. Eu queria que tivesse sido registrado todas as orações em detalhe. Eu queria muito, né, pastora Bárbara? Eu queria muito, mas a gente não tem isso. Mas eu sei um padrão. Jesus deixou um padrão para a gente. Eu sei como ele começava todas as suas orações. Eu não sei o desenrolar no meio da oração e o final, mas o começo eu sei. Quando ele foi multiplicar os pães e os peixes, a Bíblia diz que ele levantou os 2 cestos e disse: Pai, te dou graças. Quando Lázaro morto, depois de 4 dias, ele levanta as mãos e diz: Pai, eu te dou graças. Quando os discípulos queriam aprender uma oração, porque os discípulos de João já sabiam orar. E saber orar era uma atribuição de um discípulo recebendo do seu discipulador. Os discípulos dos fariseus sabiam orar e repetiam as orações contidas na Torá. Os discípulos de João Batista também sabiam orar. Os discípulos de Jesus ainda estavam meio perdidos. E eles falam: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus, como é que ele ora? Pai nosso que estás no céu. Em todo o tempo, Jesus chamou Deus de Pai. Por que ele fez isso? Porque o grande problema da humanidade foi ter perdido a referência paterna. Você sabia que pessoas que crescem sem o pai têm uma propensão muito maior de ser viciado em drogas? Uma pessoa que cresce sem o pai tem uma tendência muito maior de entrar para o homossexualismo ou se tornar homossexual. Uma pessoa que cresce sem um pai tem uma chance muito maior de entrar para o mundo do crime.
Uma pessoa que cresce sem um pai tem uma chance muito maior de ter problemas no casamento. Eu não estou falando da boca para fora, uma universidade da Califórnia fez isso. Fez um estudo, indo nos presídios, indo nos centros de reabilitação. Existe um seriado no Netflix podrão, que é difícil achar alguma coisa que preste ali, você tem que garimpar muito. Se chama Show Me the Father, Me Mostre o Pai. E lá, eles investigaram e viram que grandes atletas cresceram sem um pai, mas só se tornaram grandes atletas porque em algum momento da sua jornada profissional, eles substituíram a figura paterna, eles não tinham pai, então o professor se tornou um pai para eles. Quando Adão e Eva pecaram, antes deles pecarem, eles não conheciam um Deus, eles conheciam um pai. Um pai. Quando o homem pecou, o pecado roubou do homem a preciosidade de estar próximo do Pai. Quando Jesus vem, Ele vem nos devolver o Pai. E a única vez que Ele chama o Pai de Deus é quando Ele está na cruz. E Ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aí de novo ele fala, Pai, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Vamos seguir para o 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste vir e vigiar comigo? 41, vigiai. 41, vai lá. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. 42. Então os deixou pela segunda vez e orou, meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Segue. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. 44. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Ou seja, é alguém que está em batalha. E ele volta na mesma pauta, ele volta. Por quê? Porque a carne está fazendo ele desistir do propósito. E o Espírito está o encorajando, ele está fortalecendo o Espírito. Vamos seguir. E em seguida voltou aos seus discípulos e disse, como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Segue. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Jesus sabia o tempo certo que ele tinha para aquele momento ali de oração. Vamos lá. Jesus está no Getsemane. Getsemane é o Jardim das Oliveiras. É onde se produzia azeitona. E o interessante que diante dessa mensagem eu lembrei de uma história que meu pastor cantou, o pastor Ricardo. Eu tenho um pastor, viu gente? Tem gente aí na internet que diz que não precisa mais ter pastor nem ter igreja. Isso é o espírito de Absalão, um espírito de independência. Se acha melhor do que todo mundo, não tem um coração ensinável. A pancada vem na hora certa, é só aguardar. Pior coisa é alguém que não tem mais um espírito ensinável. Você vai falar com ele, ele já sabe de tudo. Você começou a frase, ele já termina. Ah, praga. O cara sabe de tudo, pastor Alexandre. Do palito de fósforo a uma bomba atômica. O cara sabe de tudo. É difícil conversar com gente assim. Não é humilde. Sabe de tudo, é difícil. Esse meu Deus aí foi, eu conheço um. Eu conheço alguns. E aí meu pastor contou uma história e deixa eu contextualizar para vocês. Ali no Jardim das Oliveiras é onde se plantavam as azeitonas centenárias, milenárias. E da azeitona se extrai o azeite, ok? Só que esse processo de se extrair o azeite era um processo milenar. Como é que funcionava? Eles extraíam por colheita as azeitonas,
enchiam os cestos, colocavam no lombo do animal os cestos, e levavam até a prensa, levavam até onde a azeitona seria espremida, amassada, onde ela sofreria pressão. Fala comigo, pressão. Onde ela seria pressionada. Jesus foi ao lugar onde ele seria pressionado, e ele foi propositalmente. Por quê? Era a hora da pressão. Ele conhecia os tempos, sim ou não? Ele conhecia as épocas, sim ou não? Ele conhecia os ambientes, sim ou não? Ele conhecia as pessoas, sim ou não? Mas ainda assim ele não fugiu da pressão. Ele foi para o lugar onde naturalmente se tem pressão. É lá. E aí o animal levava aquelas azeitonas e chegava lá para o lugar onde era para poder se extrair o azeite, se extrair o óleo. E esse lugar tinha também um animal. E esse animal tinha um jugo no seu lombo. E o animal ficava girando. E à medida que o animal girava, duas pedras, uma em cima da outra, com um espaço muito pequeno, o animal ia girando e o espaço ia diminuindo, diminuindo, diminuindo e fazendo pressão. Quanto mais pressão, mais azeite. Menos pressão, menos azeite. Quanto mais pressão, minha alma está angustiada, mais azeite. Quanto mais pressão, não tem muita gente aqui comigo, muita pressão, mas vai ter mais azeite. O que eu estou falando não é fácil, é difícil, porque passar por esse tempo é muito difícil. Não adianta pagar uma de machão, porque chega na hora de falar assim, Jesus, eu não estou aguentando. Aguenta, ele te levou até ali porque ele sabe que você aguenta. Mas tudo bem chorar, velho. Tudo bem falar, Senhor, tá ruim, tá dando ruim para mim. Tudo bem, ele te entende, cara. É diante dele que tu tem que se derramar mesmo, Senhor. Estou aguentando não, Pai. Mas se ele te levou até lá, fica tranquilo, brother. Ele sabe o lugar certo que ele te leva. Ele tem um tempo certo para começar e para terminar, viu? A obra é dele, não é tua, é dele. E se tem alguém aqui que tem que ter pressa, é ele, não você. Quando eu levo um pedreiro na minha casa, o maior interessado em acabar logo sou eu, que sou o dono da casa. Quem é o dono da tua vida, não é ele? Então para de querer controlar o tempo. Deixa ele, que é o senhor da casa, fazer a obra. Deixa ele. Deixa ele. Vai ficar fugindo toda vez que ele te aperta, que ele te amassa? Toda vez que ele está te levando para um ambiente que ninguém mais pode ser levado, é só você? Os outros podem ficar aí dormindo, porque o negócio é contigo mesmo. Então deixa. Se tu fugir toda vez, ele vai falar, não, pode voltar para lá. Você saiu de lá, volta lá. Tem um negócio que eu tenho que tratar contigo. Você não está pronto para outro nível. Vem cá tratar, ó. A nossa geração hoje quer a glória da ressurreição, mas não tem coragem de passar pela dor do Calvário. Não tem coragem. Quer todo mundo cantar sobre avivamento, mas esqueceu a parte de negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Não tem azeite sem prensa. Não tem azeite sem pressão. Irmão, pressão da vida é muito difícil. E aí eles extraíam a azeitona e levavam para lá. E daquele processo de pressão, fala de novo, pressão. Eles extraíam 4 tipos de óleo. 4 tipos de óleo. Jogava lá a azeitona. E põe um animal para girar. Põe ele para fazer força. Enquanto ele vai fazendo força, as pedras vão descendo, 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 descendo. Aí começa o barulho. Quando começa o barulho, sai o primeiro óleo. A história explica que o primeiro óleo que saía dali, ninguém utilizava. O primeiro óleo que saía dali era levado para o templo. Era o óleo que o sacerdote utilizava no serviço religioso. Por quê? Deus ele está sempre em primeiro lugar. Deus ele tem sempre a primazia. Deus ele tem sempre o nosso primeiro bom dia. Deus ele tem sempre a nossa primeira gratidão. Deus ele tem que estar em primeiro lugar de tudo. Senhor, obrigado. Eu estou de pé por causa do Senhor. Eu estou de joelho por causa do Senhor. Eu estou sorrindo por causa do Senhor. Senhor, eu estou aqui por causa de Ti. Deus ele tem que estar em primeiro lugar de tudo. Então o primeiro óleo que sai da pressão é aquele que faz o seu coração se alinhar outra vez. Eu vou repetir porque eu falei rápido e você não pegou. Presta atenção. O primeiro óleo que sai daquela pressão é para poder realinhar os...
Aqui, ó. Você está muito bobinho, tem que realinhar o coração. Tu está achando que tu consegue sozinho. Tu está achando que tu chegou onde tu está por causa do teu esforço. Tem muita gente mais esforçada, mais inteligente que não chegou onde tu chegou. Que não está nem mais vivo. E tu está aqui por causa dele. Então o primeiro óleo é para realinhar o nosso coração. Para colocar a gente de novo olhando para ele. Me ajuda, Senhor. Para fazer a gente olhar para ele de novo. Para fazer a gente amar ele de verdade de novo. Para a gente parar de ser mecânico, repetitivo. O primeiro óleo que saía dali era consagrado a Deus. Porque se Deus não for o primeiro, não vai adiantar nada o que vem no segundo, terceiro, quarto, quinto, ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ter a primazia de tudo. É o primeiro óleo. Você está vivendo muita pressão? Deixa sair esse primeiro óleo para realinhar o teu coração, tuas motivações, ajustar as coisas aí dentro, colocar Deus em primeiro lugar. O segundo óleo que saía dali era o óleo dedicado para o alimento. Era o óleo que era usado no alimento, para o tempero, para dar um gosto diferente, para dar um sabor diferente, para dar um tom diferente na vida. Quando Deus está em primeiro lugar, Ele dá um sabor diferente ao que a gente tem, ao que a gente faz, onde a gente chega. Ele se torna o nosso alimento. O que a gente faz passa a ter um gosto diferente. Por quê? Por causa da unção. Por causa desse óleo que saiu de onde? Saiu da pressão. Ninguém sabe da tua história, ninguém sabe o que você viveu, o que você está vivendo. Mas você sabe o óleo que vai sair daí, que vai dar um sabor diferente na tua vida a partir de agora. Eu lembro que quando, passado algum tempo, os discípulos foram questionados pelos sábios, eruditos, homens instruídos da época. Lá no livro de Atos, eu não lembro agora se é o capítulo 16, eu não lembro, fugiu aqui o capítulo exatamente, mas a história é precisa. Os discípulos foram convidados para poder falar acerca do caminho. Porque os discípulos de Jesus eram conhecidos como os discípulos do caminho. Jesus não nos veio dar uma receita de miojo, receita instantânea. Ele veio nos dar o caminho. Por isso que ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse modelo de igreja que te oferece instantâneo, tu faz uma campanha que tu acha que tu vai ser o maior empresário do Brasil, tu tá lascado. O modelo do evangelho é caminho, porque no caminho é um processo. E processo é com Deus mesmo, ele é o Deus dos processos. E aí os homens queriam questionar os discípulos de Jesus acerca do caminho, para pegá-los em algum embaraço. E a Bíblia diz que Pedro assume a tribuna e Pedro começa a falar. Pedro é pescador, homem bruto, sem muitas palavras, sisudo. Certeza que Pedro falou ali, tropeçou ali no grego, tropeçou na gramática o tempo inteiro, e Pedro falava. Diz a Bíblia que o discurso de Pedro foi demasiadamente longo, ou seja, Pedro estava falando demais. Por quê? Tinha muita paixão em Pedro, tinha muita informação em Pedro, e Pedro queria convencer a multidão. E a Bíblia diz que quando Pedro termina o discurso, escuta isso, quando ele termina o discurso, os homens eruditos pegam então a palavra e dizem: certamente esses homens que vos falou agora, eles são agramatos. Agramatos é uma palavra do grego que é sem gramática. É um jeito sutil e educado de falar: tu fala muito mal. Nós fumo, nós era. Pedro tropeçou em tudo ali na língua, na gramática. Mas agora, vírgula. Mas certamente esses homens andaram com Jesus de Nazaré. Ou seja, pastor Alexandre e pastora Bárbara, eles falaram tudo errado, eles falaram mal, mas o jeito que eles falam, eles têm o que Jesus tinha. O que é? O óleo, a unção. Tem um sabor diferente, tem um tom diferente. O que é? Que bom seria se você fosse letrado e cheio da unção. Não tem a letra? Não tem problema. Vai sem a letra. Deixa a unção quebrar o jugo. Deixa a unção fazer o que a letra não faz. Porque a letra mata e o espírito vivifica. O segundo óleo que saía da pressão, você está sob pressão, fica tranquilo. Esse segundo óleo que vai sair vai dar um sabor diferente na tua vida a partir de hoje.
Não acaba por aí. Roda mais um pouco, pressiona mais um pouco. Meu Deus, eu não estou aguentando. Calma, você aguenta mais um pouco. Ali onde Jesus estava, eles tiravam dali a azeitona para tirar mais um óleo. Pressiona mais. Saía um terceiro óleo. O terceiro óleo era usado nas lamparinas para poder iluminar. Só tem óleo porque teve pressão para extrair o óleo da azeitona. E só tem luz, só ilumina o caminho porque teve pressão apertando a azeitona para extrair dela o óleo. Eu vou exemplificar para você. Meu pai, eu vim de uma família muito simples, muito pobre, muito humilde. Nunca tive uma roupa de marca na minha infância. Queria muito na época. Eu lembro que para eu comprar uma pipa, eu gostava de uma pipa, meu dedo aqui, meu irmão, parecia até umas navalhas, assim, ó, sabe, os riscos, assim, tudo cortado da linha de cerol. Mas para eu comprar uma pipa, eu tinha que amassar lata para vender no ferro velho. Meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa. Eu lembro que o melhor tênis que eu tive era um tênis tão falsificado que a vírgula da Nike era o contrário. É papo sério. Eu já contei isso aqui da outra vez. Uma camisa que eu tinha, eu brinco, o pessoal não acredita. Não era da Puma, era Fuma. O chinês escreveu errado na hora lá. Sabe, o chinês, que tu vai lá comprar alguma coisa, ele fala, não quer autocompra, sai. 30 reais, não quer autocompra. Meu pai, ele tinha uma bicicleta, uma magrela. Era uma Caloi, aquela Caloi que tinha um aro no meio, assim, sabe? Aquele quadro pesado, ferro puro, né? Aquele quadro dura até a volta de Jesus, pesado. E lá em Bel, eu morava em Bel, rua de barro, não tinha muita iluminação. Meu pai decidiu que às vezes ele vinha das obras, dos trabalhos dele. Ele decidiu comprar um farolzinho de dínamo. Aquele farolzinho mequetrefe, você botava na frente da bicicleta e colocava um dínamo ligado por um fio lá no aro, na roda. E aí o atrito do aro com o dínamo gerava uma espécie de eletricidade que iluminava o farolzinho, aquele... Mas como lá na rua da Sociedade, onde eu morava lá em Itaipu, era muito escuro, meu pai não queria mais cair. Então, quando ele colocou o dínamo para pedalar a bicicleta, era muito pesado. Por quê? O atrito para gerar eletricidade e iluminar o caminho deixava a pedalada mais pesada. É mais difícil, mas eu tenho luz no meu caminho. É mais pesado, mas eu tenho luz na minha frente. Quer moleza? Anda nas trevas. Quer fácil? Vocês devem conhecer um monte aí que quiseram o mais fácil, já estão debaixo da terra. Você quer o mais fácil? Quer o mais fácil? Pode ir, você vai andar nas trevas. Quer o mais difícil? Vai doer a perna. Mas o salmista diz, tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Eu não ando mais em trevas. Eu tenho luz em tudo que eu faço. Eu dou um passo, eu estou enxergando a frente. A pior coisa é você lidar com crentes que não tem perspectiva de futuro. Você fala com ele e tem uma visão derrotista sobre tudo, porque eles não estão vendo luz à sua frente. Estão sendo dominados pelas trevas do Egito. O Egito está em trevas, o arraial de Israel tem luz. Vocês não estão vendo o que Deus está fazendo no mundo não, né? Se quiser saber o que Deus está fazendo, é só olhar lá para o Egito. Deus está apertando o mundo e apertando a sua igreja. Você acha que é para todo mundo, irmão? Está viajando na maionese. São poucos os escolhidos, viu?
Eu quero passar os meus olhos aqui e contemplar todos os escolhidos nessa noite. Todos. O terceiro olho é aquele momento que você fala assim, eu já não aguento mais. Mas para o Senhor fazer você enxergar que o melhor está por vir, você precisa de luz. Se você não tiver luz, você não consegue enxergar o prêmio da soberana vocação que Paulo nos diz. Porque, irmão, leve e momentânea é a tribulação. E essa tribulação, que é leve e momentânea do tempo presente, não pode se comparar com a glória que está no porvir. Logo, os meus olhos estão na tribulação do tempo presente ou na glória do tempo por vir? Você achou que não ia sair nada? Aperta mais um pouco, aperta. Esse óleo se tirava dali, colocava nas lamparinas para iluminar o caminho, para iluminar as casas. Agora que você não sucumbiu às trevas que estavam tentando te envolver, você pode ir para o quarto óleo. O quarto e último óleo é quando não tinha um nível maior de pressão. Não tinha nível maior de pressão. Era o último nível de pressão. O animal fazia toda a força. Eles empurravam o animal. Por quê? Quem não tem um olhar de expertise, quem não está habituado em extrair o óleo, acha que acabou no primeiro. Por quê? Porque não conhece dos processos. Não domina. É igual alguém que conserta, é um mecânico, um excelente mecânico. Você escuta um barulho e fala, ih, meu carro acabou. Acabou meu carro, eu perdi meu carro. Vai lá no mecânico, ele, não é nada. É só um cabo que soltou, a gente vai. Já vai embora. Por quê? Uma bola de basquete na minha mão vai valer menos que valia na loja, porque eu tirei da loja. Mas dá na mão de um Stephen Curry, dá na mão de um, sei lá, Michael Jordan. Quanto que vai valer? Por quê? Ele domina aquilo. Ele sabe o que pode fazer com aquilo. Aquilo vira 3 pontos, 2 pontos. Bota uma bola no meu pé. Não vai sair muita coisa não, porque eu era goleiro. Mas bota no pé do Neymar. Não tá muita coisa esses dias aí, mas o cara é bom, pô. O cara é craque, ué. O cara é brabo. Por quê? Ele domina aquilo. Ele domina. Quem viu a primeira pressão diz, acabou. Mas quem conhece sabe que tem outros níveis. Deixa eu traduzir. Quem te levou para esse lugar sabe dos níveis que você resiste, que você suporta. Só levanta a mão e adora. Só levanta a mão e deixa ele apertar. Se você controla, você é Deus. Se ele controla, ele é Deus e você é servo. Então deixa ele controlar. Deus, o Senhor sabe se eu aguento ou não. Vai ter hora que eu vou chorar mesmo. Mas o Senhor sabe se eu aguento ou não. Se eu quiser apertar, pode apertar, Deus. Vai lá. Porque ele conhece. Quem já viu o primeiro, viu o segundo nível, o terceiro falar acabou. Ele não, ele sabe. Dá o último aperto. Porque o último aperto vai trazer sentido a tudo e vai curar todas as suas dores. O último óleo que saía dali era o óleo utilizado para fazer o bálsamo. O bálsamo que era utilizado na ferida do doente. Machucou? Pega esse óleo que saiu de lá, o último extrato. Espremeu lá no último, separa, leva para o médico, porque o médico prepara esse óleo
E quando alguém está doente, o médico sabe que aquele óleo ali tem a capacidade de curar o doente. Você está passando por pressão? Está passando por muita pressão na vida? Está passando por muita pressão ministerial, muita pressão em casa? Você chegou aqui achando que era o fim, que era o limite? Deixa eu te contar uma história rápida. E a gente já conclui essa mensagem, eu oro com você. Gostei. Ó, vocês conhecem a história de José. Estão comigo? Estão comigo. História bonita, tipificava em muito a história de Cristo, assim como outras histórias, era uma referência de como Jesus iria sofrer. E aí José foi traído pelos irmãos. Beleza? Estão comigo, né? Ok. E aí os irmãos venderam José para os ismaelitas, né? Que era o filho bastardo, era o filho de Agar com Abraão, né? Da antecipação da promessa, o filho de uma egípcia com um judeu. No caso, a promessa era feita a Abraão e a Sara, então Sara se antecipa, dá a sua escrava para o seu marido, e nasce dali do relacionamento dos dois, nasce Ismael, que dá origem aos ismaelitas, uma mistura de judeu de origem judeu e egípcio, que deu origem hoje aos povos árabes e muçulmanos do mundo inteiro. Está muita coisa explicada para você agora ou não? Ok, perfeito. E aí, olha que interessante, quando os irmãos decidem vender José, eles vendem para os ismaelitas, porque era igual matar, era a mesma dor, era você entregar para os inimigos, era entregar para aqueles que iriam dar fim à história de José. Eles levam José para o Egito, vocês conhecem a história toda, José passa por vários níveis de pressão, até chegar a Faraó, até ser governador. Mas José ainda não tinha provado desse óleo que sai do final, do último aperto de Deus, que é o óleo da cura. A Bíblia diz então que tem uma fome muito grande depois do sonho que José revelou do faraó, né? 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e por aí vai. E acontece esse tempo e tem uma seca no mundo inteiro, muita fome, e os irmãos de José precisam ir até o Egito, onde o José é governador, né? Onde ele agora é chamado de Zafenate Paneia, né? O nome dele muda, né? Ele está agora com uma aparência diferente, está com cara de egípcio, né? Provavelmente era cabelo raspado, muito pintado, com muitos brincos, conhecia muito bem de matemática, de astrologia, estudava as ciências, era um grande império da época. José é um homem importante, e aí os irmãos chegam até ele, e José decide fazer aquela brincadeira com os irmãos, lembra? Bota ali um utensílio precioso e fala, vocês me roubaram, e vocês ficam presos, e vai e vem, até que no último momento José, com todos os seus recalques, com todas as suas mágoas, todas as feridas que estavam abertas, José decide ficar com o irmão mais novo, Benjamim. E aí José prende o irmão mais novo e fala assim, eu só vou liberar esse irmão mais novo quando o pai vier aqui. Não é isso? Não é história? E aí os irmãos chegam lá e falam, pai, aí ele ficou lá com Benjamim, aquela coisa, e a Bíblia aqui muda Israel, ele já tinha mudado de nome, lá no Vale de Jaboque, ele já tinha se tornado Israel, pois depois que José é vendido pelos irmãos, a Bíblia só chama ele de Jacó, por quê? É como se ele tivesse aceitado a condição do roubo que fizeram a ele, levando José. E só Jacó, ele se vestiu de pano de saco, se cobriu de cinzas. Ele tinha desistido. A pressão foi tão forte que ele baqueou, aceitou, desistiu. E a Bíblia diz que os irmãos chegam até ele e falam assim, olha, Jacó, pai, levaram o Benjamim, agora é o governante lá disse, acusando-nos de roubo, que agora só devolve o nosso irmão se o senhor for lá presente. Aí o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 43, versículo 11. Jacó, Gênesis 43, versículo 11. O original hebraico vai dizer, então disse Jacó, o pai deles, assim fazei, tomai do que é mais precioso da terra em vossos cântaros ou vasos, e levem de presente a este homem. E Jacó dá instrução ao que eles vão levar de presente. Preste atenção nisso. E a gente conclui a mensagem voltando para Mateus.
E aí Jacó fala o seguinte: para eu não perder mais um filho, levem do que há de melhor na terra. E diz assim: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. Tem só uma pregação nisso aqui. Nisso aqui, nesses elementos, tem uma pregação maravilhosa. Mas eu queria que vocês pesquisassem depois terebinto. Quando eu vi essa palavra, eu falei: o que é isso, terebinto? E eu fui descobrir. Terebinto é uma espécie de óleo de especiaria, de perfume precioso, muito difícil de ser produzido e extraído. Sabe como que se fazia o terebinto? Era um presente que ia ser levado para José, que era filho dele mesmo, ele não sabia que estava vivo. Olha isso. Terebinto era extraído de uma árvore, mas não era que pegava a folha da árvore no processo para fazer o perfume, para fazer a especiaria. Não é que pegava um galho, não era que pegava um fruto. Não. Esse tipo de perfume, esse tipo de essência, esse tipo de especiaria, fazia-se da seguinte maneira: uma árvore muito difícil de ser encontrada. Quando se encontrava essa árvore, você tirava a primeira camada do seu tronco, raspava aquela primeira camada, que não servia para nada. Raspa a primeira camada. E aí você pega uma espécie de machadinha, uma espécie de arma cortante, uma faca, uma machadinha, e você bate nela. Pá, 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 pá. Você passa a primeira camada, a segunda camada, até você ir lá dentro, onde está a seiva mais profunda daquela árvore. Parece que você vai matar aquela árvore, parece que ela vai cair por causa da ferida que você causou no tronco dela. Porque para alcançar seiva, para fazer o terebinto, você tinha que ir lá dentro da árvore, como se fosse no coração da árvore, está me entendendo? Lá no coração da árvore, parecendo que vai matar a árvore, é lá que está a especiaria, que é o melhor da terra. José está cheio de ferida, fazendo um monte de trocadilho e armadilha para os irmãos. Ele não tinha ainda o óleo da cura, ele não tinha ainda as feridas cicatrizadas, fazendo toda aquela pegadinha, e Deus manda Jacó, no caso aqui Israel, Jacó dá para ele o presente que representava a sua cura. Parece que você vai matar a árvore, todo mundo está olhando, vai matar essa árvore, mas aquele que tem a especialidade de ir até o ponto certo para poder extrair o terebinto, ele sabe que não está matando a árvore. Quem está de fora está dizendo vai morrer, mas quem tem as mãos habilidosas para tirar o perfume, sabe que na hora certa ele chega no lugar que o perfume exala. Quando aperta a roda mais uma vez, na azeitona, aperta, sai o último óleo. Quem está de fora acha que não sai mais nada. O último óleo que saía dali era o óleo da cura. Quem está olhando para mim, talvez, quem está olhando para você, talvez, até mesmo você que não tem muita habilidade em entender de tempos, de processos, de épocas, de plano de Deus, você está dizendo: Deus me abandonou. Não fui chamado para ser servo de Deus, não, para ser serva de Deus, não para ser crente, não. Ele que conhece muito bem e sabe até onde ir para poder tirar uma essência nova de dentro de você. Deixa eu dar um exemplo e eu oro agora com você. Conversava com o pastor Alexandre, ali no gabinete. Ele me perguntou: cara, como que começou isso aí, Rafa? Muitas pessoas me procuram e não são só irmãos querendo fazer transmissão, live, ou que eu participe de alguma coisa, televisão e etc. Como que isso aconteceu? Através de uma dor. Através de pressão. Em julho de 2020, em plena pandemia, eu estava quebrado. Eu tinha uma empresa, a empresa faliu. Eu nunca fiz muita reserva.
Nunca tive muito tempo de me dedicar à empresa, porque eu era um ministro do Evangelho, rodando o Brasil e o mundo. Nunca extorqui a igreja. Nunca enfiei a faca na igreja para cantar e para pregar. Então eu vivia pela fé. Hoje tem, amanhã não tem, beleza. Mas vamos continuar. Quando foi em julho de 2020, uns bons meses, sem ter uma agenda, a empresa falida, quebrada, 3 aluguéis vencidos, eu não tinha mais carro, já tinha vendido cama, 2 crianças em casa. Abri o armário, cadê o leite do garoto? Eu estava entrando em depressão. Porque se tu não cuidar do teu psique, tu entra em depressão, não é porque tu é crente. Se você não se cuidar emocionalmente, tu baqueia. Eu ia dormir todo dia às 6 da manhã, para minha esposa não me ver chorando lá no escritório, pedindo a Deus uma solução. Sabe qual foi minha oração muitas vezes? Por que o Senhor está permitindo isso? Por que eu estou vivendo isso, Deus? Eu sempre levei a coisa com seriedade. Eu liguei para muitas pessoas. Mandei mensagem no WhatsApp. Muita gente grande. Do meio evangélico. Gente que bateu no meu ombro. Gente que quando eu fui ministrar lá falou aí, tu é top, mano. Tu é um cara de Deus, velho. Aí tu tem um negócio diferente. Muitos viram a mensagem e me ignoravam. Eu não pedia dinheiro não, eu não sei pedir. Eu sou a pior pessoa do mundo para pedir. Sabe o que eu pedia? Faz uma live comigo. Me ajuda a crescer o meu canal, porque eu consigo trabalhar com o meu canal aqui da minha casa, só com o meu celular. Os grandões visualizavam e não respondiam. Sabe o que eu entendi? Eu fiquei triste com eles? Não. Sabe o que eu entendi? Quando Elias foi levado para o ribeiro de Querite, ele era alimentado pelo corvo. E tinha água fresca no ribeiro. E aí a água do ribeiro secou e Elias fica revoltado. Quem secou? Foi Deus que secou aquilo dali. Por quê? Deus queria mover a geografia de Elias. Deus queria fazer Elias subir de nível. Elias estava se acostumando no ribeiro. Sabe o que eu percebi? Isso não é humano, isso não é normal. É o Senhor que está secando o ribeiro. Eu estou acostumado na posição, 15 anos nessa posição, eu sei onde dá, onde não dá. Agora o Senhor quer me levar para outro nível. Então agora pode amassar, pode apertar que eu aceito. Calma. Depois disso eu fui dormir. Acordei no mesmo dia, dormi às 6 da manhã. Sentei lá no escritório e falei, e agora, Senhor? O Senhor falou para mim assim, você se formou em quê? Eu falei, eu me formei em meio ambiente e geografia, sou professor. Você abriu mão do seu mestrado? Eu falei, sim. Você abriu mão do concurso público que você tinha? Sim. Você abriu mão das escolas que você dava aula? Sim. Sim, Senhor, eu fiz isso. Pois agora abra a tua boca, que eu vou fazer o meu povo entender o que está acontecendo através do que você vai falar. Foram essas palavras do Eterno para mim naquele escritório. Eu não tinha câmera, não tinha microfone, não tinha nada. Eu abri um celularzinho mequetrefe que eu tinha. Coloquei ali, devia ser um, sei lá, o iPhone mais sofridinho. Eu coloquei ali. Sabe como é que eu fiz? Eu não tinha luz. Eu tirei as lâmpadas de casa. Tirei as lâmpadas, fiz uma gambiarra com um abajur velho. Botei 3 lâmpadas brancas. Tanto se você olhar meus primeiros vídeos lá de 2020, eu estou com uma cara branca parecendo um defunto maquiado. A lâmpada aqui na minha cara e o celular aqui. E eu falei, Senhor, ok, já montei o meu setup. E agora, o que eu vou falar? O Senhor falou, abra a tua boca. Só que você vai falar da tua formação e no final eu te ensino. E eu comecei a falar do que estava acontecendo no mundo do ponto de vista da geopolítica, que era justamente o mestrado que eu estava fazendo e tive que abandonar tudo.
porque fui fazer uma obra missionária no Japão. E aí naquele primeiro dia eu tinha 15 mil inscritos no meu canal. Naquele primeiro dia foram 5 mil inscritos em um único dia. Os comentários eram: onde você estava? Onde você estava? Por favor, a gente precisa de alguém assim, alguém que fala dessas coisas, mas como visão pastoral. A gente precisa de um homem de Deus assim. 5 mil no outro dia, 5 mil no outro dia, 6 mil no outro dia, 10 mil no outro dia. Aí quando alguém me pergunta assim, fala assim para mim: aí, qual é o segredo? Eu olho assim e falo: tem certeza que tu quer saber o segredo? Se tu quiser, eu te convido para a prensa de Deus, para você passar por lá e você descobrir como é. Em determinado momento, eu ainda carregava uma ferida por aqueles que me rejeitaram e não fizeram uma transmissão comigo ao vivo. Até que o Senhor trouxe essa palavra para me trazer cura, quando eu preguei uma vez sobre o José. Rafael, não foram eles, fui eu. Eu que pressionei essa roda, eu que feri essa árvore. Irmãos, eu não sou ninguém, irmãos. Eu sempre me acho menor do que as pessoas. Sempre me acho menor do que as pessoas. Eu falo com sinceridade, não é falsa modéstia. Se eu vou em um programa, como fui no Inteligência Limitada, eu sempre me acho menor do que o irmão que está do meu lado. É a Bíblia que manda eu ser assim. Eu só cheguei onde cheguei pela misericórdia dele. Eu só estou aqui agora porque ele quis. E se ele quiser que eu não esteja mais aqui, eu não vou estar. Eu decidi que eu sou a azeitona. O processo dele são as rodas. Mas é ele que sabe a força certa de apertar para não estourar a pedra e não destruir tudo. Ele sabe. Ele sabe até onde ele vai apertar. Vamos concluir. Jesus no Getsemane. Os discípulos não sabiam do nível que ele estava. A Bíblia diz que Jesus está angustiado até a morte. Está tão angustiado que a sua pele começa a expelir sangue. Ele tem uma hematidrose, que é quando está um nível de pressão arterial tão alto que seus poros têm uma dilatação dos vasos sanguíneos e os poros começam a sair sangue. Logo depois daquela pressão toda, vem uma junta de soldados, um ajuntamento de soldados. É a sequência do versículo 47 em diante. Um ajuntamento de soldados, quase 1000 homens, para prender a Jesus. E Jesus fala: sou eu. Você que está aqui me assistindo agora, você que está ouvindo essa mensagem, você está passando por muita pressão, está vivendo muita coisa. O mundo está passando por muita pressão. A pressão para com a igreja é uma pressão diferente. É o pai que aperta. Ele sabe o óleo que ele vai tirar disso. A pressão que o mundo passa, eles não aguentam. Eles desistem, se suicidam, se lançam de prédios, se jogam na frente de carros, tomam veneno. Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo? Enquanto estamos aqui em 2 horas, olha quantas pessoas tiraram suas próprias vidas do mundo, porque não aguentaram a pressão. Ou você está na mão de Deus, ou você está na mão do diabo. A visão teológica, ela é dicotômica. Ou você está na treva, ou você está em trevas, ou você está na luz. Ou você ajunta, ou você espalha. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. É Deus que está pressionando você, fique tranquilo, vai sair uma boa unção disso. A sua vida não está na mão de Deus, a sua vida está na mão do diabo. E a Bíblia diz que o diabo, em João capítulo 10, Jesus diz: o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Você que está aí sentado mesmo, onde você estiver agora, fecha teus olhos, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite bem sincero a você. Na verdade, serão 3 convites. Eu comecei falando de sinceridade e eu termino falando em sinceridade também. Você que está aqui e não está resistindo à pressão da vida,
Você não está resistindo às pressões do que está acontecendo no mundo. Você já pensou em tirar a sua própria vida? Você está sendo bombardeado por essas mensagens satânicas nos seus ouvidos? Por manipulação do seu psique, que é mais fácil você se matar. Eu estou sendo bem sincero e bem objetivo. Se você está aqui e a pressão está tão forte que nesses últimos dias você está pensando em tirar a própria vida, Deus me mandou nessa casa hoje para te ajudar. Você não vai morrer. Essa pressão não vai te matar. Você vai mudar agora o nível de pressão, vai sair da mão do mundo, da mão do sistema do mundo, da mão do inimigo. Você vai vir para a mão de Deus. Ele te ajusta no tempo certo, a pressão certa, para extrair um bom óleo, uma boa unção da tua vida. Escuta uma coisa. Não precisa olhar para o lado. Na hora certa você vai olhar. Mas se você está nessa condição, se já tentou cometer o suicídio, ou nesses dias, você já pensou várias vezes, que do jeito que está você não aguenta, é melhor tirar a própria vida. Eu quero orar por você agora, mas eu preciso reconhecer você, eu preciso impor as mãos sobre a tua cabeça, eu vou cancelar o espírito da morte, eu vou cancelar o espírito do medo. São dois espíritos. Eu quero orar por você agora. Faz uma coisa, aonde você estiver, acena com a sua mão para mim agora, que eu vou orar por você. Fica com a mão erguida, em nome de Jesus. Igreja, continue de olhos fechados, me ajude agora. Não tenha medo, não tenha vergonha. Levanta e abaixa não, levanta a mão e fica com a mão erguida. É a sua vida que está em jogo aqui. Se enquanto você levanta a mão, você quiser chorar, pode chorar. Enquanto a igreja está de olhos fechados, eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão, você vai sair do seu lugar agora e vai vir aqui na frente. Vem cá. Igreja, pode continuar de olhos fechados. Pode continuar, por gentileza. Vem cá. A cura vai começar por você reconhecer que você não pode mais lutar sozinho e sozinha. Escute, eu não estou chamando você para aceitar Jesus, eu não estou chamando você que estava desviado, eu não estou chamando para uma oração de cura, eu não estou chamando você que está com dor de cabeça nem com dor na coluna. Eu estou chamando você que está com pensamentos suicidas, você que está achando que é melhor desistir, tirar a própria vida, porque você não está aguentando a pressão. A igreja que está de olhos fechados, que entende de mundo espiritual, por favor, ore agora comigo. Nós estamos perdendo pessoas.